apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a honra e a glória sempre é dada a Ti, pois Teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Senhor, que nesta noite haja manifestação do Teu Espírito Santo, que nesta noite haja ministração angelical em nosso favor, como está escrito na Sua palavra, que tudo seja para a Tua glória, haja revelação e edificação, revelação da Tua palavra e edificação da Tua igreja. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Como está escrito, toda a palavra de Deus é pura, toda a palavra de Deus é verdade. Escondi a Tua palavra no meu coração. Senhor, eu declaro por fé que incontáveis filhos de Deus, incontáveis ovelhas que vão agora assistir e ouvir, receberão o entendimento da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita nelas também. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e não faz acepção de pessoas, e eu creio por fé que o Senhor, pela Tua graça e bondade, também revelará a Tua palavra aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, à Tua igreja que está estabelecida na face da terra, o corpo de Cristo universal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja exaltado, honrado e glorificado, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, pois está escrito que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos e pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. É verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor, sustentando-me em Suas mãos, dirigindo os meus passos, exercendo influência sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor, enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e que não voltará para o Senhor vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, segundo a Sua vontade e segundo os Seus propósitos. Amém? Os que creem podem dizer amém. Graça e paz, pode se assentar, você que está aqui em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook. Graça e paz a você que me assiste no YouTube. Graça e paz a você que me assiste nos grupos de WhatsApp. Graça e paz a você que me assiste agora através do nosso site graçaeapostolado.com. Enfim, graça e paz a todos vocês. Hoje é a segunda parte da série de mensagens que tem por tema o Ministério dos Anjos, parte 2, a segunda parte. É com muito prazer que eu venho falar sobre esse assunto, que é um dos fundamentos da graça, o ministério dos anjos, o serviço dos anjos, a ministração angelical, a cobertura angelical, a hierarquia angelical
faz parte de um dos fundamentos da graça. Assim também como soberania de Deus, predestinação, pré-existência, justificação pela fé em Cristo, santificação em Cristo, batismo em Cristo, também o ministério dos anjos faz parte de um dos fundamentos da graça de Deus. Amém? A Bíblia fala sobre a intervenção dos anjos em nossas vidas. Eu gosto de frisar, lembrar e frisar que o que eu prego e ensino a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, não é nada pessoal, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu tive que me converter. Eu tinha meus pensamentos, eu tinha meu modo de ver as coisas de Deus, que eu sou filho de pastor, mas eu tive que me converter à palavra. Daí surgiu a frase, se estiver escrito, eu creio. Porque eu tive que me converter, eu tive que deixar o que eu pensava de lado, ou o modo que eu pensava. Eu tive que deixar o que eu achava como era, tive que deixar de lado, para pregar, ensinar e crer como está escrito. Amém? Então, a Bíblia fala sobre a intervenção dos anjos em nossa vida. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Se está escrito que os anjos intervêm em nossas vidas, eu tenho que crer. Eu sou um cristão, eu sou um crente. Além de cristão, firmado no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto, por isso que eu sou um cristão, né, que vem de Cristo. Eu sou um crente, não só cristão, mas também crente. Crente no quê? Crente em Deus. Eu acredito em Deus, que Deus é Espírito, acredito que Deus se manifesta. Eu creio, eu sou crente, eu acredito na sua palavra, que a Bíblia é a palavra, na Bíblia tem a palavra de Deus. Então, como crente, eu sou obrigado a crer. E como crente, sou obrigado a pregar e a ensinar. Então, além de a Bíblia falar dos anjos, do serviço angelical, a Bíblia também fala sobre a intervenção dos anjos na vida dos homens, dos seres humanos. Eu vou te mostrar isso ao longo da Bíblia. E antes de eu começar o primeiro texto de hoje, eu quero lembrar e falar, é verdade que eu não vou ler e mostrar na Bíblia todos os versículos que falam sobre anjos. Há de se entender isso, para que o estudo não fique muito extenso. Vai ter algumas partes, essa é a segunda parte, vai ter mais partes. Então é possível que eu daqui e você daí, me assistindo, acompanhando na sua Bíblia, é possível que você lembre de algum texto de anjo que eu não fale aqui. É possível que você lembre de algum versículo que fala sobre anjos que eu não leia e que eu não fale aqui. É possível, tá? Mas não é nenhum problema. Só quero que você entenda que o objetivo é te mostrar e te ensinar na Bíblia que além de existir anjos, que além de a Bíblia falar de anjos, o objetivo é te mostrar que esses anjos estão ativos, eles atuam nos dias de hoje, como atuaram antes da lei no tempo de Abraão, como atuaram na lei no tempo de Moisés e Davi, dos profetas, como atuaram no tempo dos Atos, dos apóstolos, da igreja primitiva, e como atuam também hoje, porque assim como Deus é eterno, os anjos também são eternos, pois são espíritos. Então, o objetivo, ou um dos objetivos, é te mostrar na Bíblia que os anjos existem e que é extremamente bíblico crer em anjos. Não só crer em anjos, mas crer na intervenção dos anjos ao nosso favor. É extremamente bíblico isso. Obrigado, já deixa 2 pilhas aqui. Então é extremamente bíblico e fundamental, ou seja, estamos fundamentados na palavra, estamos alicerçados na palavra, toda pregação, todo ensino é baseada, alicerçada, fundamentada na palavra. Se cremos nos anjos, é porque a Bíblia fala dos anjos. Se cremos que os anjos ministram, que eles operam, que eles atuam nos dias de hoje, é porque a Bíblia fala isso. Nós não iríamos crer em algo que a Bíblia não diz, né? Então, a Bíblia fala
sobre a intervenção dos anjos em nossas vidas, ou nas vidas dos seres humanos. Vamos ver isso? Começando, hoje é a segunda parte, o Ministério dos Anjos, parte 2. Abra sua Bíblia bem rapidinho, não é meu assunto, mas abre aí só para te provar e te mostrar que os anjos intervêm. Há uma intervenção de anjos, por vezes, em nossas vidas. E é possível que você não veja, é possível que você não discirna, é possível que você não entenda, né? É provável que com muitas pessoas na face da terra haja intervenção angelical, haja ministração angelical, e o ser humano, por não conhecer a Bíblia, por não ter fundamentos, nem perceba que foi uma intervenção angelical. É possível que aconteça isso. Abra aí no Salmo 91, por favor. Salmos 91. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz no Salmos 91. E vale te lembrar também, antes que alguém me julgue, nós estamos debaixo da graça. Claro, Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas há assuntos na Bíblia. Desculpa só um pouquinho. Perdão. Há assuntos na Bíblia que fazem parte da doutrina de Deus, da lei de Deus. Por exemplo, o amor é lei de Deus, o perdão é lei de Deus, a ministração angelical é lei de Deus, ou seja, não é lei de Moisés igual a guarda do sábado, né? Igual as leis aos levíticos. Então uma coisa é a lei de Moisés, outra coisa é a lei de Deus. E a lei de Deus, ou na lei de Deus, faz parte dessa lei o ministério dos anjos. Abre aí no Salmos 91, quem já achou, diga amém. Salmo 91, versículo 11. Veja na sua Bíblia, Salmo 91, verso 11. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. A Bíblia é clara. Salmo 90. Quando eu digo que a Bíblia é clara, você vai lembrar da frase que eu te falei. Eu tive que me converter e deixar de lado o que eu acho, deixar de lado o que eu penso, ou como eu pensava, ou como eu achava. Eu tive que deixar de lado para pregar e ensinar o que diz a Bíblia. É isso que é ser um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Um pregador da palavra de Deus, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser parcial. Ah, eu não vou pregar isso porque eu não creio nisso. Ah, eu não vou pregar isso porque eu não gosto disso. Isso é parcialidade. E Deus não aprova isso. Todo pregador que for assim é um homem reprovado por Deus. Está claro ou não está claro? Todo pregador parcial é um pregador reprovado por Deus. Nós temos que ser imparcial. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Ah, sobre esse assunto diz isso. Então está certo, então é isso. Ah, mas eu pensava que era outra coisa. Não, eu pensava que era outra coisa, mas a Bíblia diz assim. Então eu tenho que me converter e pregar e crer e ensinar como diz a Bíblia e não como eu pensava. Isso é ser imparcial. Entendeu? Então Salmo 91, 11. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para quê? Dá ordem para quê? Para te guardarem em todos os teus caminhos. Está claro ou não está claro? Então, a Bíblia diz, os anjos nos guardam em todos os nossos caminhos. Cadê os que crê? Agora é a hora do crente. O crente que é crente, ele vai crer. Como é que ele não vai crer nos anjos de Deus? Se os anjos, Hebreus 1,14, eu ensinei na parte 1, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que receberam a salvação, ou dos que hão de herdar a salvação. Então, Hebreus 1,14 encaixa com o Salmo 91, 11. Os anjos recebem ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Quem pode falar graças a Deus por isso? Maravilha, né? E não só isso. Olha a influência dos anjos. Salmo 91, 12. Eles te sustentarão nas suas mãos. Eles quem? Os anjos. Salmo 91, 11. Os anjos. Salmo 91, 12. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para quê? A Bíblia diz, para que não tropeces em pedra alguma. Diga, Abba, Pai. Então nós já podemos fazer uma confissão de fé aqui, né? Levante a mão direita, diga comigo, Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu respeito, para me guardarem
em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas minhas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Amém. O que o Salmo 91:12 diz claramente? Sobre a intervenção de quem? Dos anjos. Está claro ou não está claro? Mas apóstolo, eu nem sabia de nada. Quer dizer então que os anjos, ele intervém na minha vida. Eu estou vivendo minha vida quieto, eu tenho meu dia a dia, e pode haver intervenção de anjos? Pode, graças a Deus por isso. Não é? Salmo 91:12, os anjos me sustentarão nas minhas mãos. Eles me sustentam. Faz entender que se eu for cair, eles me sustentam. Se eu for tropeçar, eles me sustentam. E tem mais, a influência dos anjos é tamanha. A influência dos anjos na vida dos filhos de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que eles não nos deixam tropeçar. Papai, por isso. Glória a Deus. Maravilha. Então, a Bíblia fala, não sou eu que penso, não sou eu que acho isso, não é teologia minha, não é teologia do MGA, que o MGA nem tem teologia. Nós cremos na graça de Deus em Cristo e na palavra profética de Deus que permanece para sempre, tá? Nós não cremos na lei de Moisés, porque primeiro que não somos judeus, e a lei foi dada para os judeus. Segundo, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 6,14 diz isso claramente. Então, cremos em toda a Bíblia, mas sabemos entender o que era e o que é. O que era para os judeus e o que é para os gentios, ou para um povo universal, crendo em Cristo Jesus. Amém? Bom, então eu vou te mostrar na Bíblia, começando em Gênesis, tá? Não leve ao pé da letra, tá? O Espírito Santo me deu alguns textos, então eu vou mostrar alguns textos que falam de anjos e de intervenção de anjos. O assunto é o quê? O ministério dos anjos. Esse é o âmago desta mensagem. É uma série de mensagens, o ministério dos anjos. Aliás, você que está chegando agora, você pode clicar www.graçaeapostolado.com, gracaeapostolado.com. Vai abrir a página inicial. Clica no link, o ministério dos anjos. Aí você vai assistir a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, você vai assistir lá. Pega a sua Bíblia, é bom você pegar um caderno, uma caneta. Aqui na igreja tem pessoas com caderno na mão, com caneta, vai anotando os textos, vai anotando na sua Bíblia. É assim que você cresce em graça. É como um seminário, tá? Você vai crescer muito no conhecimento e entender a palavra de Deus. Então, é possível que eu não fale algum texto, que eu não mostre algum texto que fala de anjos. Vai acontecer isso provavelmente. Mas eu quero que você entenda que os textos que eu separei, me foi dado pelo Espírito Santo, eu fiz um estudo, separei alguns textos, não todos, porque se eu for pegar todos os textos de Gênesis a Apocalipse que fala de anjos, até onde eu vou parar com essa ministração? Né? Então, eu separei alguns que mostram, que fala da intervenção dos anjos. Vamos começar? Gênesis capítulo 18, tá? Gênesis 18, vamos ver aqui na Bíblia. Gênesis 18, lembrando que Gênesis é um livro antes da lei, amém? Gênesis é antes da lei, aliás, 400 anos antes da lei. Então, a teologia tradicional incluiu Gênesis ao Pentateuco, né? Dizendo que são os 5 livros da lei. Eu não concordo com isso, por quê? Como é que eu posso dizer 5 livros da lei, se Gênesis é antes da lei? Me entendeu? Então você vê como que a teologia é confusa, né? Os 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo. Ué, mas como Gênesis é livro da lei, se Gênesis é antes da lei? Então eu não falo essas frases, tá? Essas frases é os teólogos que falam por aí, e para mim é uma frase errônea. Não concordo, e para mim não tem lógica. Eu não posso falar que Gênesis faz parte da lei, se Gênesis é antes da lei. Está claro ou não está claro? Então, eu falaria o quê? Livros da lei começa em Êxodo. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem o livro da lei. Depois vem livros proféticos e tal, mas a lei é de Êxodo para frente. Eu não posso falar que Gênesis é um livro da lei, porque é 400 anos antes da lei, antes de Moisés nascer. Está claro ou não está claro? Está claro, então, que não é um livro da lei, porque é antes da lei. Gênesis 18.
E tem pessoas que falam que dízimo é coisa da lei, né? E Abraão dizimava antes da lei. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque não é meu assunto. Só para você pensar um pouquinho, tá? Só para você pensar um pouquinho. As pessoas, dízimo é coisa da lei. Abraão, 400 anos, já dizimava Melquisedeque. Antes da lei, hein? As pessoas não conhecem plenamente, conhecem um pedacinho e já quer fazer doutrina, né? Gênesis 18, quem já achou, diga amém. Olha aqui, intervenção de anjos com Abraão. Gênesis 18, versículo 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Interessante que o texto e o contexto não diz anjos, diz 3 homens, mas nós sabemos que se referem a 3 anjos. Está claro ou não está claro? E o negócio é tão tremendo que esses anjos comeram e beberam. Isso me faz entender que eram anjos revestidos de carne. Está claro ou não está claro? Claro, porque eles foram na casa de Abraão. Amém? Não era como o anjo que apareceu a José em sonho. Porque o anjo num sonho não vai comer, né? Mas depois eu falo sobre isso. Gênesis 18, 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, quer dizer que Abraão viu, vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então, eu estou te mostrando aqui que os anjos apareceram a Abraão. Se você for lá embaixo, olha aqui, Gênesis 18, versículo 10. Ou então verso 9, né? Não, olha o verso 7. É que eu estou aleatoriamente. Eu vim falar só do verso 2, mas deixa eu mexer um pouquinho nesse assunto. Verso 7. Então ele correu ao rebanho, o Abraão, né? Tomou um bezerro tenro e bom, deu ao seu criado, que se apressou a prepará-lo. Ao verso 8. Tomou também coalhada e leite, e o bezerro que tinha preparado, e o pôs diante deles, dos 3 anjos. Ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles fizeram o quê? Comeram. Está claro ou não está claro? Então esses 3 anjos que apareceram a Abraão, comeram. Verso 9, então lhe perguntaram, os anjos perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, além dos anjos aparecerem em Abraão, além dos anjos comeram, está claro que os anjos estão falando com Abraão. Diga comigo, os anjos falam. Qual anjo que fala? Tem anjo que fala, tem anjo que não fala. O que recebe em ordem de Deus falar, fala. O que não é autorizado falar, não fala. Amém? Quando eu fui arrebatado, e um anjo veio me receber e me levar ao paraíso, eu lembro que esse anjo, ele não falou muito, mas uma frase que ele falou eu guardei. Ele falou assim, o que você quer saber? O anjo falou para mim. O que você quer saber? Aí eu pensei, mas eu me achei indigno, né? Falei, nossa, o anjo quer perguntar o que eu quero saber? Eu aqui no céu, essa maravilha, né? Aí eu falei para ele, João falou que tem uma praça de ouro puro, onde é essa praça? Aí ele não falou mais nada. Aí depois disso ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele me mostrou. E quando ele me trouxe de volta do arrebatamento, nós chegamos naquela sala de oração, porque estávamos orando. Antes de eu ser arrebatado, estávamos orando. Aí quando ele me trouxe, eu estou resumindo bem rapidinho, porque não é o meu assunto. Quando o anjo me trouxe de volta, o anjo me falou assim, você está vendo? Eles nem perceberam que nós chegamos aqui. Isso o anjo falou. Então ele me falou 3 coisas. Primeira coisa que o anjo me falou para mim. Isso não quer dizer que vai falar com todo mundo, amém, meus filhos? Isso não é doutrina, isso é experiência, tá? Paulo teve a experiência dele, Daniel teve a experiência dele, Abraão teve a experiência dele, o Pedro teve a experiência dele, eu tive a minha experiência. Então, experiência não é doutrina, tá claro? Diga, experiência não é doutrina. Ou seja, o que acontece com um não quer dizer que vai acontecer com todos igual, tá claro? Então, resumindo, o anjo me falou 3 frases. A primeira, quando ele me levou, ele disse o que eu queria ver. A segunda, ele me disse, eu quero te mostrar algo. E a terceira frase que ele me disse, quando nós chegamos, que ele me trouxe do arrebatamento, nós chegamos naquela sala de reunião, o anjo me disse, você viu, eles nem perceberam que nós chegamos aqui, que nós estamos aqui. Aí o anjo pegou, me colocou no corpo,
o meu espírito, né? Ele pegou meu espírito e colocou no corpo. Quando eu fui falar assim, ele sumiu. Não deu nem tempo. Entrou na parede assim, sumiu. Nunca mais vi. Então, além de estar escrito, eu tive a experiência de que um anjo falou comigo. Não sei o nome desse anjo, tá? Só sei que ele era muito educado. Isso eu tenho certeza, e eu tenho muito prazer e orgulho de falar isso. Eu nunca vi um ser tão educado. E eu creio que aqui na terra não existe alguém que tenha a educação 1/4 daquele anjo. Não tem como. Não tem como ter. A educação que aquele anjo tem e mostrou para comigo, que me constrangeu muito, a educação dele, o modo que ele me tratou, aquilo me constrangeu muito, que eu achei que eu não era digno de ser tratado daquela forma. Então eu acredito piamente que aqui na terra não existe, não existiu e nunca existirá alguém que tenha educação igual aquele anjo, que saiba a fineza, a educação, tratar uma pessoa. Aquilo me constrangeu muito, aquilo me quebrou minhas pernas. Bom, então eu só contei isso aí rapidinho para falar da minha experiência. Então, a Bíblia fala que os anjos falam. Eu tive uma experiência que os anjos falaram comigo, o anjo falou comigo, não o anjo falou comigo. Mas apóstolo, e se você não tivesse tido essa experiência? Para mim não ia mudar nada, eu creio na Bíblia. A experiência é um acessório, amém? Eu não creio na experiência, eu creio na palavra de Deus. Se a experiência vier, glória a Deus. Se não vier, eu continuo crendo na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus me basta, amém, abençoados? Tudo que está escrito me basta. Tanto é verdade que quando o anjo me falou, o que você quer saber? Eu já cria que há uma praça, que havia uma praça de ouro puro no céu. Eu já cria nisso. Eu não precisei que o anjo, eu não precisei ter uma experiência para crer. Eu já cria que havia uma praça, porque a Bíblia fala em Apocalipse, que há uma praça de ouro puro. A praça é de ouro puro. Aí o anjo perguntou, o que eu queria saber? Falei, é agora. Ele falou, o que você quer saber? Aí na hora eu lembrei. João diz que há uma praça de ouro puro. Onde está essa praça? O anjo me pegou na mão assim e voamos para o outro lado e ele me levou naquela praça e eu sentei num banco maciço de ouro puro. Você não é obrigado a acreditar nisso. Você não é obrigado a acreditar nisso, você não é obrigado a crer nisso. Isso aconteceu comigo. E não posso te garantir que vai acontecer com você ou com todos. Porque nem com o apóstolo Paulo, ele não disse que aconteceu isso. Se aconteceu, ele não disse. Talvez ele guardou. Ou talvez não aconteceu. E na Bíblia também não lembro o que aconteceu com outros. Mas comigo aconteceu. O anjo perguntou o que eu queria saber. Eu queria ver a praça. Ele me levou na praça. Quando eu cheguei na praça, eu pensei comigo, eu não sei quando eu vou voltar aqui. Eu vou sentar nesse banco. Não paga nada. Sentei no banco maciço, dessa largura, comprido assim, ó, de ouro puro. Não vou nem perguntar se você crê ou não. Isso é a minha experiência. Mas se você não crê na minha experiência, leia a Bíblia, você vai achar que a Bíblia diz que existe uma praça de ouro puro. Eu estive lá. E eu não creio porque eu estive lá. Eu creio porque está escrito e fala sobre ela. Ficou claro para você? Eu não creio porque o anjo me levou. Eu não creio porque eu estive lá. Eu creio porque a Bíblia fala dela. Eu não preciso ver para crer. Eu creio sem ver. Mas já que eu estive lá, eu falei, então cadê essa praça? Eu quero ver. Ficou claro? Bom, vamos mudar de assunto então. O anjo ou 3 anjos apareceram a Abraão. Eu tenho muito assunto, muito texto para ler. Hoje é a segunda parte, não vai terminar na segunda, vai ter mais. Então, muitos assuntos para ler, tá? Gênesis 19. Te mostrei no capítulo 18. Um dos objetivos é te mostrar que há anjos, existem anjos. E que há uma intervenção angelical, como diz o Salmo 91, 11 e 12. E como estou te mostrando e vou mostrar em toda a Bíblia. Mostrei Gênesis 18, anjos apareceram a Abraão. Agora, Gênesis 19, versículo 1. Do lado, Gênesis 19, verso 1. À tarde chegaram os 2 anjos. Sublinha na sua Bíblia aí, ó. Um dos objetivos é te mostrar não o que eu penso, não o que eu acho, né? E nem o que eu creio, mas o que está escrito, uma vez que eu creio. Um dos objetivos é te mostrar o que diz a Bíblia. Se está escrito,
Eu creio. Então, Gênesis 19, à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os levantou. Quer dizer que Ló, igual a Abraão, ó. Gênesis 18, Abraão viu os anjos. Ló, Gênesis 19, 1, levantando-se viu os anjos, levantou-se para o receber e prostrou-se com o rosto em terra, mas disse o anjo, meus senhores, entrai. Disse ele, meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela a noite, lavai os pés de madrugada, e vos levantareis e irei a vosso caminho. Responderam os anjos, não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles. Está claro ele, Ló, falando com os anjos? Está claro? Uma conversa, igual foi com Abraão. Verso 3, mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com eles e entraram na sua casa. Ou seja, os anjos, os 2 anjos, entraram na casa de Ló. Verso 3, ele lhes deu um banquete. O Ló deu um banquete aos anjos, assando-lhe pães, asmos, e eles comeram. Mais uma vez a Bíblia diz que os anjos comeram. Comeram com Abraão, Gênesis 18, e comeram também com Ló. Gênesis 19, verso 4. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, homens pecadores, né? Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram a Ló e lhe perguntaram, onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Ou seja, os anjos. Eles estavam sabendo que chegaram 2 anjos na casa de Ló. Verso 5, traze-os cá para fora, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Me parece que eles queriam ir lá pegar os anjos, né? O povo de Sodoma era tão pecador, eu não quero nem entrar em tese teológica, você sabe onde vai chegar isso aí, né? Você sabe o que o sistema fala, né? Não vou nem entrar nisso aí. Existe uma tese teológica aí que diz que os homens de Sodoma queriam fazer sexo com os anjos, tá? Não vou nem entrar nisso, mas o Ló falou, coloca o dedo aí, ó, coloca o dedo no verso 7, o Ló disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, tenho 2 filhas virgens. Aí, pegou? Ficou claro mais ou menos? Que os homens foram a pegar os anjos, e o Ló falou, não faça mal aos anjos não, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Quer dizer, se quer usar minhas filhas virgens, pode usar, mas não faça mal aos anjos. O povo de Sodoma o povo de Sodoma era triste, hein? Sodomitas, né? Verso 8, somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Verso 9, eles porém disseram, sai daí, Ló, sai para lá. Disseram mais, este indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. O povo de Sodoma não era brincadeira, hein? Agora, Ló, faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Está entendendo a história? Já queria arrombar a porta com tudo, ia invadir a casa, ia pegar os anjos. Verso 10, aqueles homens, sublinha na sua Bíblia, aqueles homens quer dizer aqueles anjos, né? Gênesis 19, verso 10, aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então, além dos anjos intervir, eles têm poder. Claro que tem poder. São enviados por quem? Por Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Então diga comigo, os anjos têm poder. Está claro ou não está claro? Então os anjos, quem são os anjos? Parte 1, hoje é a parte 2. Quem são os anjos? Parte 1, os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1,14. Estou te mostrando na Bíblia que os anjos
intervêm, né? Os anjos, eles têm uma intervenção quando enviados por Deus em nossas vidas. Eles intervêm. Olha aqui o que aconteceu com Abraão. Foram lá falar com Sara. Sara, daqui 1 ano terás um filho. Gênesis 18. A Sara deu uma risadinha. O anjo disse: por que você riu? Você vai ter um filho. Ah, mas como é que eu posso ter um filho? Eu já sou velha, meu marido é velho, que era o Abraão. O anjo disse: daqui 1 ano você vai ter um filho. Teve ou não teve? Teve. Então, estou te mostrando na Bíblia que a Bíblia fala de anjos. Mas eu nunca vi falar. A Bíblia fala de anjos. Nós cremos nos anjos porque somos crentes, tá? Isso não é denominacional. Ah, nós cremos porque... Não é denominacional. Não é doutrina do MGA. Crer em anjos não é denominacional. Cremos nos anjos porque a Bíblia fala dos anjos. Amém? Alguém dirá: ah, mas você está mostrando em Gênesis. A primeira parte eu li, o primeiro texto foi Hebreus 1:14, que é Novo Testamento, que é Nova Aliança. E além do mais, estamos na parte 2, na parte 3, parte 4, eu vou te mostrar os anjos no Novo Testamento, na Nova Aliança, a intervenção dos anjos na Nova Aliança, no Novo Testamento, o serviço dos anjos. A Bíblia está cheia. É que eu estou em Gênesis, mas eu vou chegar lá. Cronologicamente eu vou chegar lá. De propósito eu comecei o estudo em Gênesis 18, 19 e agora vamos para Gênesis 22. É de propósito, ordem cronológica. Por isso que eu disse no começo que é possível que eu não leia ou não mostre todos os textos que falam de anjos. Claro que eu não vou mostrar nem ler, porque o objetivo não é te mostrar todos os textos, mas te mostrar na Bíblia que a Bíblia fala de anjos e que eles trabalham, que eles têm um ministério, que eles têm um serviço, que eles intervêm, que há uma intervenção angelical, segundo a ordem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus dá ordem aos seus anjos. Diga essa frase: Deus dá ordem aos seus anjos. Diga: e eles cumprem a vontade de Deus. Está claro ou não está claro? Gênesis 22. Então eu te mostrei os anjos com Abraão, Gênesis 18. Os anjos com Ló, né, sobrinho de Abraão, Gênesis 19. E agora os anjos com Jacó, Gênesis 22, verso 9. Veja aí. Gênesis 22, verso 9. Ainda com Abraão, né? Depois eu vou mostrar Jacó, desculpa. Depois eu vou mostrar Jacó em Gênesis 28. Gênesis 22, ainda com Abraão. Quando Abraão foi provado, né? O Abraão pegou o Isaac, Deus pediu o Isaac a Abraão para que ele sacrificasse o Isaac. Estou resumindo a história, não demora muito. Gênesis 22, 9. Respondeu Abraão, verso 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. 22, verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Olha o verso 11. Mas quem? Quem que apareceu? O anjo. Então marca na sua Bíblia aí, ó, sublinha aí, o anjo. Gênesis 22, verso 11, o anjo. Alguém dirá: ah, mas eu não creio que existe anjo. Bom, se você crer na Bíblia, então você vai crer que existe anjo, porque eu estou te mostrando na Bíblia que existe anjo. Que o anjo apareceu para Abraão, Gênesis 18, apareceu a Ló, Gênesis 19, apareceu a Abraão de novo em Gênesis 22, quando Abraão foi sacrificar o Isaac, Gênesis 22, verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Então de novo a Bíblia está dizendo que o anjo fala. Porque tem gente que é meio bobinho, né? Ai, o anjinho da guarda, aí, esoterismo, né? Esoterismo. Aí aquele anjinho pequenininho com asinha que fica voando igual borboleta. Não é desses anjos que eu estou falando. Estou falando de espíritos ministradores. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. É desses anjos que eu estou falando. Eu não estou falando de anjinho de brincadeira, não. Anjinho de criancinha que coloca na escolinha, parecendo uma borboletinha voando. Não é esses anjos, não. Estou falando de anjo poderoso. Anjo de espada.
Anjo, aliás, a palavra anjo quer escrever isso para você nunca esquecer? Anjo significa mensageiro. Porque tem gente que viaja na maionese, né? Ai, o anjinho, aquele anjinho tão pequenininho, do cabelo enroladinho e tal, e fica só batendo. Abençoado, você está de brincadeira, irmão? Nós estamos falando da Bíblia. Amém? O assunto aqui é sério. Nós estamos falando da Bíblia, abençoado. Estamos falando da Bíblia. Anjos de Deus, espíritos ministradores. E tem anjos que têm nomes, eu vou chegar lá, tá? Na verdade, por dedução, digo eu, não o Senhor, por dedução, todos os anjos têm nome. Só que a Bíblia não fala o nome de todos os anjos. Pegou? A Bíblia fala o nome do anjo Gabriel. A Bíblia fala o nome do arcanjo Miguel. Não são só esses dois. Hebreus 12 diz, tende chegado aos muitos milhares de anjos. Ora, se existem muitos milhares de anjos, e Deus é um Deus ordeiro, logo, se tem milhares de anjos, só 2 teria nome? Não. Mas só 2 que a Bíblia fala. Quem entendeu? Isso é uma dedução profética, é um discernimento com bom senso. Se Deus criou os anjos, deu nome aos anjos, mas a Bíblia só fala do nome Gabriel e Miguel. Isso não quer dizer que só esses 2 que têm nomes. Está claro ou não está claro? Por exemplo, em Gênesis 22, verso 11, não diz o nome do anjo que estava aqui falando com Abraão. Ficou claro para você? Só diz, o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, de novo, ó, Gênesis 22, verso 12, disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faças mal, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Bom, vai ter vezes na Bíblia, é que eu estou pulando os textos, não demora muito, tá? Eu tenho que ir pulando. Por exemplo, lá em Gênesis 18, quando eu estava falando de Abraão, vai ter textos na Bíblia, que a Bíblia diz o anjo do Senhor, e de repente no versículo abaixo, diz assim, então o Senhor lhe disse. Por quê? Porque esse anjo do Senhor, ele está representando o próprio Deus. Está claro ou não está claro? Aqui mesmo você vê isso, ó. Olha lá, ó. Olha o verso 12, Gênesis 22, verso 12, então disse o anjo. Então a letra da Bíblia diz que é o anjo que vai falar. Disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças mal, agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste. Ué, peraí, como não me negaste? O sacrifício não era para o anjo, o sacrifício era para quem? Para Deus. Então por que está escrito não me negaste? Dá a entender que esse anjo aqui era o próprio Deus. Está claro ou não está claro? Manifesta através de um anjo. Quem está entendendo? Vamos ver mais um texto? Agora Jacó, Gênesis 28. Eu vou pulando, tá? Por isso que não vou mostrar todos os textos. Vou mostrar alguns textos, vários textos na Bíblia que fala de anjos e que mostra a intervenção de anjos. Por exemplo, agora em Gênesis 22, que o Abraão ele ia matar o Isaac. Alguém tem dúvida disso? Você duvida que ele ia matar o Isaac? Ele já tinha colocado a lenha, ele já tinha acendido a fogueira, o fogo, ele já tinha pegado o machado. A Bíblia fala cutelo. Cutelo é uma machadinha. Ele ia cortar o pescoço do Isaac para derramar o sangue. Era o sacrifício, Deus tinha pedido. Eu não tenho nenhuma dúvida, cara. E nem Paulo duvidou. Paulo disse assim, olha, Abraão creu tanto em Deus, que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Traduzindo, Paulo cria que o Abraão de fato ia matar o Isaac. Ele ia obedecer a Deus, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, porque Deus tinha feito promessa em Isaac. Como quer fazer promessa em quem está morto? Promessa para quem está vivo, mas ele mandou matar o Isaac. O que Paulo disse? Olha, eu creio que o Abraão pensou assim, ó, eu mato o Isaac na segunda e Deus ressuscita ele daqui meia hora, só para cumprir a promessa.
Diga glória a Deus. Gênesis 28. Quem já achou? Gênesis 28, verso 12. Gênesis 28, verso 12. Gênesis 28, 12. Agora já não é Abraão e nem Ló e nem o Isaac. Agora é o Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Gênesis 28, verso 12. E sonhou. Quem que sonhou? O Jacó. O que ele sonhou? Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus, sublinha aí na sua Bíblia, vai marcando onde eu estou lendo de anjo, tá? Gênesis 28, 12. Sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você está vendo que sonho que o Jacó teve? O vô dele, Abraão, o vô de Jacó, tinha recebido ministração angelical. Aliás, o pai de Jacó, Isaac, nasceu por uma ministração angelical. Pegou? Porque em Gênesis 18, o anjo disse para quem? Para a avó de Jacó, para o vô de Jacó, que era Abraão e Sara. O que o anjo disse para eles em Gênesis 18? Ô Sara, daqui 1 ano você terá um filho. Ou seja, o pai de Jacó. Está claro ou não está claro? Então, olha que tremendo, hein? O assunto aqui, a intervenção dos anjos em nosso favor. Então, isso fica claro que o nascimento de Isaac foi uma intervenção angelical. Está claro ou não está claro? Por quê? Porque em Gênesis 18, Deus enviou quantos anjos a Abraão? Quantos? 3. Está claro? Em Gênesis 18, Deus enviou 3 anjos a Abraão. Eu não sei por que 3, porque um só resolveria. Mas Deus é Deus. Um só resolveria por quê? Porque um que deu a ordem, foi um que falou para Sara, daqui 1 ano você terá o filho, que é o Isaac. Para mim também não muda. Não muda se é 1, se é 2, se é 3. Hebreus 12 diz milhares de anjos. O assunto aqui não é quantos anjos, mas a Bíblia diz que foram 3 anjos. Gênesis 18, que apareceu a Abraão. Está claro ou não está claro? Bom, eu vou parar por aqui no livro de Gênesis, que eu vou indo cronologicamente para frente. Comecei em Gênesis, vou para frente. Eu não tenho por objetivo mostrar todos os textos, todos os versículos que tem a palavra anjo. Não preciso disso, porque Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra de Deus. Eu já mostrei mais de 2 ou 3, né? Já mostrei Salmo 91, 11 e 12, Gênesis 18, Gênesis 19, Gênesis 22, Gênesis 28, então já passou de 2 ou 3 testemunhas, para te provar que o assunto sobre anjo é um assunto verídico, genuíno, amém? A teologia chama de angeologia, ou também angelologia, eu chamo de ministério dos anjos, amém, abençoados? Vamos agora para a lei. Antes da lei, eu te mostrei ministração angelical, com Abraão, com Ló, com Isaac, com Jacó. Tem mais, mas eu não vou ter tempo, então eu vou pulando. Êxodo capítulo 23, um livro da lei, mas eu não vou mexer na lei, então, no problem, não tem problema nenhum, não vou mexer na lei, não vou mandar gentil guardar o sábado, né? Êxodo capítulo 23, o segundo livro da Bíblia. Vale lembrar que Êxodo 23 já é um livro da lei. Por quê? Porque a lei foi dada em Êxodo 20, onde começou os 10 mandamentos. A lei não é só 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte da lei. A lei tem mais de 600 mandamentos e ordenanças. Na lei, não é só Êxodo 20 que é lei. Não são só os 10 mandamentos que era a lei. A lei tem mais de 600 ordenanças e mandamentos. Judaicos, hebraicos, várias leis, acerca de várias leis. Se você for ler Levítico, Números, Deuteronômio, os títulos são acerca de várias leis.
fala de animal, fala de colheita, fala do homem com barba, homem sem barba, a mulher com menstruação, a mulher se ficar grávida, se nascer menino é uma lei, se nasce menina é outra lei, e por aí vai. Então, a lei era mais de 600 mandamentos, mas Romanos 10:4 diz que o fim dessa lei é Cristo. Então, além dessa lei ter terminada, vale lembrar que essa lei não foi dada a nós, os gentios, porque em Efésios 2, Paulo diz que nós éramos estrangeiros, estranhos às alianças da lei. Então a lei não foi dada para nós, os gentios. Está claro ou não está claro? Êxodo 23, quem já achou, diga amém. Verso 20. Êxodo 23, verso 20. Deus falou: eu envio um anjo adiante de ti. Está claro ou não está claro? Marca na sua Bíblia aí, ó. Deus disse, ó, eu envio um anjo adiante de ti. A Bíblia é clara. Eu não estou aqui para questionar a Bíblia, eu estou aqui porque eu creio na Bíblia. E logo que eu creio na Bíblia, eu ensino a Bíblia, eu prego a Bíblia, eu anuncio a Bíblia. Não porque eu creio, mas porque está escrito. E como está escrito, aí eu creio. Entenderam? Para ficar bem imparcial, para que ninguém fale assim: ah, ele prega e ensina o que ele crê. Não, eu prego e ensino o que está na Bíblia. Ficou claro? E por estar na Bíblia, eu creio. Amém? Está escrito, eu creio. Êxodo 23, 20. Você está vendo como que é entrar na lei sem mexer na lei? Está percebendo isso? Eu estou no livro da lei, ó. Êxodo 23 é um livro da lei. Êxodo 23, 20. Eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho. Quem recebe essa palavra? Ai, que maravilha. Alô, não bate com o Salmo 91, 11 e 12? Os anjos te sustentarão nas suas mãos, eles te guardarão, te sustentarão para que não tropece em pedra alguma. Você vê como que encaixa as coisas? Êxodo 23, 20, Deus disse: eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, hein? Quem recebe essa palavra? Não entra numas com os anjos de Deus não, hein? Se o anjo for enviado para te dizer não, é não e acabou. Se ele foi enviado para dizer sim, é sim e amém. Porque o problema é que tem gente que só quer ouvir sim. Tem gente que não gosta de ouvir não de Deus. Ainda vou pregar sobre isso, tá? Ainda vou pregar sobre isso. Quando Deus diz não. Esse vai ser o tema. Já está no forno faz tempo. Quando Deus diz não. Um monte de crente mal criado, né? Não mal criado por mim, foi mal criado pelo sistema, ou mal criado por ele mesmo, não por mim, porque eu não ensino isso. Tem pessoas que não querem e não gostam de ouvir não de Deus. E por vezes ele diz não, porque ele é soberano, ele tem todo o poder e autoridade, domínio e direito de dizer sim e não. Quem pode falar amém? Não é esse Deus que você conhece da Bíblia? Quem é que te diz que ele só fala assim? Quem diz que tudo que você orar e pedir, ele vai falar assim? Por isso que está escrito, ó, pedis e pedis mal. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, não sabeis como pedir como convém. Então, por vezes você pede, você não ouve, mas ele fala não. Aí você fala, pô, por que não aconteceu? Porque ele falou não e você não ouviu. Quem pegou essa? Guarda esse tema aí, hein? Quando Deus diz não. Não vou pregar sobre isso. Êxodo 23, verso 21. Não te rebeles contra o anjo, não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia. Parece que o negócio aqui é sério, né? O negócio de anjo é uma coisa séria, né? Não é para você ficar brincando com anjo, né? Está entendendo? Diga comigo, as coisas de Deus são sérias. Por isso que Hebreus 12, 28 diz que devemos servir a Deus com reverência e santo temor. Está claro ou não está claro? Hebreus 12, 28. Devemos servir a Deus com reverência e santo temor. Não fica brincando de igrejinha, não fica brincando com a Bíblia, brincando com a palavra de Deus, brincando com ministração angelical. Não é para você brincar com nada. O negócio é sério. Amém, abençoado? Êxodo 23, 21. Não te rebeles contra ele,
ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente, Êxodo 23, 22, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei, Deus falando, serei inimigo dos teus inimigos. Para aí. O que Deus está falando? Quem submete a ministração angelical, a ordem angelical, a hierarquia angelical, quem se submete à hierarquia angelical estabelecida por Deus, pode ter certeza que os teus inimigos serão inimigos de Deus. Quando diz inimigos, abençoado, não é para você interpretar mal, tá? É pessoas que se levantam contra você, que querem te matar, que querem, eu vou pegar pesado, querem estrupar, querem quebrar sua perna. Pode ter certeza que os teus inimigos serão inimigos de Deus. Eu quero ver vencer Deus para poder te pegar. Por isso que Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo foi preso, Deus foi lá e livrou, enviou o anjo e livrou. Paulo foi açoitado, ele nem falava de dor. Eu não lembro de Paulo falar assim, ai, como que eu estou sofrendo, eu não consigo dormir, eu estou aqui 3 semanas com dor. Eu não lembro de Paulo falar isso. E ele foi açoitado quantas vezes? Parece que de fato os inimigos de Paulo eram inimigos de Deus. Pode ter certeza, abençoado. O Salmo 25 diz, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Na verdade, confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Confundido por quem? Então, existe uma ministração, um serviço angelical, você não vê, talvez você não entende perfeitamente como eu entendo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e conversando sobre anjo, e a pessoa não entende, nunca ouviu falar, também não lê a Bíblia, né? Não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, vai entender como? Talvez está em ministério que não fala, que não ensina, né? Está em outra igreja que não fala nada, então como vai entender? O ministério dos anjos é real, ele existe. Você não sabe, não conhece, não entende, não vê, não compreende, mas existe um ministério de anjos, existe um serviço angelical. Aliás, Abba Pai, graças a Deus que existe uma intervenção angelical, senão asteroides iam chocar contra a Terra, e iam bater os planetas, se chocar Marte com Plutão, com a Terra, com a Lua, com o Sol. Abba Pai, que existe intervenção angelical, e todavia ainda acontece coisas na Terra, né? Todavia pela permissão de Deus. Mas entendendo ou não, sabendo ou não, conhecendo ou não, compreendendo ou não, a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse que existe um ministério, uma hierarquia de anjos que trabalham, que recebem ordens de Deus, que operam no mundo cosmos, não só no mundo ocumene, que é o mundo de Deus, mas no mundo no planeta Terra, existe intervenção. Eu acabei de ler o Salmo 91, eles te sustentarão nas suas mãos, mãos é coisa da terra. Anjos são seres espirituais, espíritos ministradores, mas mãos são coisas terrenas, carnais. E o Salmo 91, 12 diz o quê? Eles se sustentarão nas suas mãos. Então há uma intervenção angelical, quem está entendendo? Segundo a ordem de Deus, segundo a direção, os planos, propósitos de Deus. Agora, bem-aventurado quem entende mais sobre esse assunto, né? Porque pode ter uma vida melhor, pode desfrutar melhor da sua vida. Amém, abençoado? Você pode falar com os seus anjos, né? Você pode falar com os seus anjos. Seu filho vai viajar, sua filha. Ah, mas quando meu filho vai viajar, eu falo que Deus te guarde. Ô irmão, Deus está no céu, abençoado. Ué, mas eu falo Deus te guarde, não é Deus que guarda? Não, não é Deus que guarda. Quem guarda são os anjos, que recebem ordem de Deus. Deus não recebe ordem de ninguém. Deus não recebe ordem de ninguém. Ninguém dá ordem a Deus. O que eu conheço de pastor, que nas orações, ó Senhor, vai lá no hospital, Senhor, vai agora na casa da Dona Maria, ó meu Deus poderoso, vai agora. Deus não vai em lugar nenhum. Deus não recebe ordem de ninguém. Deus está nos céus,
assentado num trono de glória, recebendo honra, louvor, adoração, constantemente, incessantemente. Deus não vai em lugar nenhum. Ah, mas então como é que as coisas acontecem? Porque Deus dá ordem aos seus anjos e os anjos vão fazer a vontade de Deus. A intervenção é angelical. As pessoas foram ensinadas errado pelas igrejas evangélicas, pela igreja católica, pelo sistema. As pessoas foram ensinadas errada, pensam que é Deus que faz as coisas. Deus não faz, quem faz são os seus anjos. Só quem está entendendo me dá um sinal. Está entendendo aí? Deus não faz, Ele não recebe ordem de ninguém. Deus não recebe ordem de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista, da igreja. Deus não recebe ordem de ninguém. Deus é soberano e age como tal. É preciso entender isso. E esse Deus que é soberano, Ele estabeleceu uma hierarquia. Abaixo de Deus tem arcanjos. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Existe uma hierarquia. Deus é soberano. Não pense que Deus está indo lá correndo. Oh, Deus não está assim não, hein? Porque os crentes, eles se ajuntam para orar. Imagina 10 igrejas. Um manda Deus ir no Japão, o outro manda Deus ir no Brasil, o outro manda Deus ir na Inglaterra, o outro manda Deus fazer isso, o outro manda... Não é assim não, irmão. Deus está no trono de glória, sendo honrado, louvado e adorado. Só quem está entendendo. Então Deus não recebe ordem de ninguém. Existe uma hierarquia, mais para frente eu vou falar sobre isso. Existe uma hierarquia espiritual, divina, constituída e estabelecida pelo próprio Deus, cujo mesmo Ele é o cabeça. Por isso que a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você acha que Deus vai receber ordem de alguém? De um pastor, de um apóstolo, de um profeta, seja lá de quem for? Você acha que Deus vai receber ordem de alguém? Nunca. Ah, mas ia ter um acidente ali, graças a Deus que Deus me livrou. Graças a Deus que Deus me livrou no oculto, porque Ele enviou os seus anjos. Não pensa que era Deus que saiu do trono e foi lá te livrar de um acidente. Não pensa que era Deus que saiu do trono e foi te livrar do ladrão, de uma bala perdida, do assassino. Deus não faz isso. Quem faz isso é os seus anjos. Salmo 91, aos seus anjos dá ordem ao seu respeito. Quem está entendendo? Êxodo 23, 22, para mudar de assunto. Tenho mais 5 minutos. Êxodo 23, 22. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser... Alô, deixa eu falar uma coisa. Êxodo 23, esse relato histórico que eu estou lendo, foi um mover de Deus que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Quem entendeu o que eu falei? Está claro ou não está claro? Esse texto aqui eu estou lendo ele, mas esse texto não é para nós. Não é uma doutrina para nós esse texto. É um fato verídico, aconteceu. Histórico, não doutrinário. Fato histórico que está registrado na Bíblia, é verdade, não pode apagar, não pode arrancar, não pode rasgar. É verdade, aconteceu. Histórico, um mover de Deus para com Moisés e o povo de Israel. Eu estou só te mostrando na Bíblia que aconteceu um dia, tendo intervenção angelical. Estou querendo que você está entendendo, tá? Estou acreditando nisso. Para terminar, Êxodo 23, 22. Se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, Deus falando, e adversário dos teus adversários. Coloca o dedo no verso 23. Êxodo 23, 23. Deus falou, o meu anjo irá adiante de ti. Porque ficou claro que Deus não sai do trono? Dá um sinal se está claro. Que as pessoas pensam que Deus vai no hospital, Senhor. Oh meu Deus, vai lá agora naquele quarto. Então é você que é o Deus que fica dando ordem? Ficou claro que Deus não vai em lugar nenhum? Dá um sinal se está claro. O que acontece e que pode acontecer é Deus enviar os seus anjos, segundo sua graça, segundo sua misericórdia, segundo os seus propósitos. O que você como crente não pode pensar
é que é Deus que está indo lá. Está claro ou não está claro? Ah, mas a Bíblia fala que lá em João 5, quem entrava na água era curado. Olha, era Deus que curava. Não, não era Deus que curava não. João 5 diz que de certo tempo descia um anjo e movia as águas. Quem entrava na água pelo mover das águas era sarado de qualquer doença. Não era Deus que estava ali, era o seu anjo. Dá um sinal quem está entendendo. Não podemos sair da Bíblia, não podemos fugir da Bíblia. Ah, pastor, eu estou acostumado a falar que é Deus que vai, que é Deus que faz. Eu fui viajar e Deus me guardou. Não, quem te guardou foi os anjos de Deus. Recebeu ordens de Deus para te guardar. Está claro ou não está claro? Você não vê, você não percebe, mas Deus deu ordem aos anjos para te guardar. Por isso que você foi em paz e voltou em paz. Nada te aconteceu. Foi livrado de acidente, foi livrado da morte, mas não era o próprio Deus ali. Anjos de Deus te guardaram e te protegeram. Agora você diga, graças a Deus. Por quê? Quem ministra são os anjos, mas a glória é para quem que é? Para Deus. Agora, por favor, dá a Ele a glória. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor. Está claro ou não está claro? Quem faz, quem opera, são os anjos, segundo a ordem de Deus. E nisso Ele é glorificado. Para terminar, Êxodo 23, o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus. Você vê que o texto não é para nós, né? É um texto histórico. Te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu os destruirei. Quer dizer, eu os destruirei como? Não parece que é Deus que vai destruir? Parece, não parece? Olha a última linha do verso 23. E eu o destruirei. Parece que é Deus que vai destruir, né? Não é. Porque na frente está indo quem? O anjo. Então quando ele falou, eu o destruirei, ele quis dizer o quê? Eu dei ordem ao anjo, o anjo vai lá e vai destruir eles. Está claro ou não está claro? É só um resumo da história. Alô, porque Deus não explica essas coisas. Você lembra que Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica? Isso aqui é um fundamento. O fundamento é só o grosso. O que é o fundamento? É o alicerce, é os blocos cru, bloco com cimento. Esse é o fundamento. Então a Bíblia é um bloco com cimento. A Bíblia toda é só o fundamento. A edificação vem daquele que tem a revelação. O apóstolo, o profeta, o mestre. Aí vem a edificação. Vem o azulejo, vem o acabamento. Quem pode falar glória a Deus? Olha, eu vou parar por aqui, senão não vai dar tempo. Já deu meu tempo aqui. Na terceira parte, eu vou continuar. Vou marcar aqui onde eu estou parando. Marque aí no seu caderno também, tá? Na próxima mensagem, parte 3. Ministério dos Anjos, a próxima, parte 3. Hoje foi a segunda parte. Um dos objetivos é te mostrar na Bíblia. Não o que eu penso, o que eu acho, mas te mostrar na Bíblia, na sua Bíblia. Por isso que é importante você conferir na sua Bíblia e acompanhar na sua Bíblia. Para que você veja que a Bíblia fala que existem anjos e que os anjos atuam, operam e intervêm. Os anjos intervêm. Guarde esse texto aí, ó, Salmo 91, 11. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, os anjos guardarem todos os seus caminhos. Salmo 91, 12. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em pedra alguma. Levante as suas mãos e diga bem forte, glória a Deus, graças a Deus, pela intervenção dos anjos em meu favor. Graça e paz e até a terceira parte. Me aguarde que eu já volto. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.